Uhum. Você consegue ver a conexão da sua internet? É que tá ruim, é? É, tá só um pontinho aqui. Tá Entendi. bem pouco. Então deve ser coisa, então deve ser Wi-Fi, não? É, mas eu tô com repetidor de sinal aqui do meu lado e assim não tá não. Desliguei, liguei, mesmo assim não tá legal. Bom, vamos esperar Vamos, daqui a pouquinho o pessoal entrar, né? Para poder a gente vamos prosseguir. iniciar a live. É, Vou enviar aqui para algumas pessoas. começa a compartilhar, é verdade. Vou enviar aqui. Já começou? Mandei para algumas pessoas aqui para a gente Uhum, movimentar. ok. Tô enviando aqui, marcando. Enviei também. Graças e paz, amados irmãos. Tem alguém online junto com a gente? Dá um alô aí, para a gente ficar na interação também. E a gente está só esperando algumas pessoas mais entrar para poder a gente iniciar esse bate-papo falando sobre fé. Isso mesmo. Amém. Jéssica já está online aí. Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Você quer começar se apresentando, já que já está aí no seu Instagram? A gente está no meu Instagram, né, no Instagram da igreja, porque a gente teve alguns problemas de conexão com o da Mari, mas na verdade era para ser o inverso, né, a Mari, É, até porque a Mari que vai estar entrevistando, puxando esse papo para a gente estar falando sobre fé, né. Meu nome é Eduardo Montenegro, hoje eu sou pastor da Igreja Batista Gênesis Praia, a igreja fica ali situada na praia, ainda não temos um local fixo, porque logo quando a gente estava em processo de, de se colocar no local, né, aí acabou que tendo essa pandemia a gente achou por bem dar uma parada, né, então a gente está em busca desse local para poder, logo quando tudo voltar, a gente já vai estar com esse local físico, né, mas a igreja não precisa de local físico, né, a igreja somos nós fazendo a diferença, então é nisso que eu creio. Sou casado com a Renata estava aí online, não sei se está ainda, e pai de 3 filhos, o Pedro, Gabriel e a Júlia, né? Todos eles adolescentes. interessante. Sou ex-empresário, eu trabalhava no ramo de móveis planejados, trabalhei 7 anos nesse ramo e atualmente estou integral na obra de Deus. E é isso. Amém, glória a Deus. Então, gente, como ele falou, teve um probleminha de conexão, tá? Vou me apresentar aqui para a audiência dele, tá? Me chamo Maria Ângela Albuquerque, trabalho com marketing digital com foco no Instagram. E devido a esse momento que nós estamos vivendo, certo? O Senhor tocou no meu coração para que eu criasse algo também dentro do meu Instagram para estar aí também espalhando a palavra de Deus. Então, toda segunda-feira no meu Instagram vai ter alguma coisa relacionada à palavra de Deus, ou uma live, ou uma mensagem, alguma coisa relacionada a esse tema. Certo? Então, vamos iniciar. Eu separei aqui algumas perguntas. Esse Antes que tema, você, assim, antes pode que falar. você atrapalhando um pouco, Mari, antes que você fale sobre isso,
É importante salientar a todos os espectadores que a gente está aqui não está aqui em nome de uma religião, né? Porque Exato. Jesus ele está acima de qualquer religião, né? Eu trabalho também com atletas esportivos, eu faço um trabalho de levar a palavra de Deus para eles, motivando eles. E eu sempre digo que dentro da palavra de Deus a gente vai encontrar motivação para o nosso dia a dia, motivação, estratégias para as nossas empresas, porque a palavra de Deus é muito rica e ela é muito nova, ela se adapta a qualquer ano, né? Então, por isso que eu sou fascinado por essa palavra e eu creio que não é diferente para você que está como espectador da gente, você talvez tem uma empresa, você que já foi assessorado pela Mari, eu tenho a certeza que Deus, através da sua palavra, ele vai também orientar a sua vida nesse momento de crise, né? Porque esse é o propósito que a gente está aqui hoje aqui. É verdade. Então, vamos lá. Então, é isso mesmo que o pastor Eduardo falou, tá, gente? Ele também já foi empresário, como ele falou aqui. Isso é bom porque a gente pode estar conversando, tá? Dentro dessa live, tem umas perguntas aqui que eu separei. E o tema da live é fé em tempos de crise, tá? É um tema bem atual, tá? Para a gente estar conversando. E eu vou começar aqui com as perguntinhas, ele vai respondendo. E se você tiver alguma pergunta, você deixa aí, que ele vai responder ou eu vou responder. E a gente vai interagindo, ok? Então vamos lá iniciar. Lembrando, né, que ele falou que aqui a gente não está falando sobre religião, tá? Não é sobre religião. Realmente é uma palavra, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, certo? Serve aí para todo o tempo. Então vamos lá. Eduardo, eu separei aqui algumas perguntas, tá? Então vamos lá. O que é a fé? Como é que você descreveria a fé? Então, a palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1, eu separei aqui é, a nova, a nova versão transformadora que fala sobre o que é fé. E a palavra fala o seguinte, que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos, né? Então a própria palavra, ela fala qual é o significado da fé, né? Só que o grande problema da gente é a gente crer naquilo que a gente não vê. Porque quase todos nós, a gente precisa de algo palpável, algo que a gente possa pegar, algo que a gente possa ver. E o grande desafio de Deus sobre nossas vidas é a gente crer sem a gente ver. A gente crer se a gente apalpar, a gente crer sem estar vendo as coisas acontecer. Porque quando a gente fala sobre fé, a gente fala que a gente precisa crer, ter a certeza que Deus está trabalhando no nosso meio, mesmo sem a gente ver, né? Isso que é fé, né? A gente ter a certeza que mesmo diante dessa crise toda, mesmo diante dessa loucura do que está acontecendo no mundo, Deus continua trabalhando no nosso favor, né? Porque às vezes a gente coloca fé em pessoas. Eu sempre falo sobre isso, é que às vezes a gente tem muitos conhecimentos, a gente conhece muitas pessoas, e aí quando chega no momento de crise, que você perde o emprego, ou você precisa de alguém dentro da medicina para te dar um jeitinho para poder você entrar no hospital. Acontece muito isso com a gente, né? Sim, Alguém, quando a gente tem um processo jurídico e a gente precisa de orientação, a gente vai para as pessoas, né? Mas chega momentos em nossas vidas que essas pessoas elas vão falhar naturalmente, talvez por conta do sim, seu dia a dia ou por N coisas, né? Mas a gente compreende e a palavra de Deus ela fala que o homem ele pode falhar. O homem é falho na sua natureza, né? sim. Mas Deus nunca falha. Às vezes o ser humano também ele coloca a fé nas coisas que ele tem. Por exemplo, tem muitas pessoas que eu creio que nesse momento não estão sofrendo tanto porque elas têm reservas financeiras. Mas Sim. chega um momento que essas coisas acabam. E esse é o problema, né? Onde está a nossa fé? Está em pessoas, está em coisas, está naquilo que nós temos, porque tudo isso pode falhar no momento, mas a certeza que nós temos, quando nós colocamos a fé em Deus, é que Ele nunca falha. Então isso para mim é fé, é você acreditar num Deus que é infalível, que embora a gente não vê, embora a gente não apalpe Ele, mas a gente crê que Ele está no controle de tudo. Nós podemos sentir esse Deus, né? É interessante você falar
essa questão de crise aí, desemprego. Vou falar uma experiência, tá, que eu tive. Nós procuramos todas as alternativas possíveis, né, de pessoas que podem nos ajudar, a estar procurando um emprego, a estar conseguindo algo. E, na verdade, onde a gente poderia procurar, a primeira opção seria o próprio Deus. Ir lá no nosso quarto, fechar a porta e conversar com Ele. Isso aconteceu comigo, acredito que umas 2 vezes, quando eu trabalhava em empresa privada. Eu já tinha procurado diversas alternativas e as portas estavam fechadas. Foi quando eu realmente entrei lá no meu quarto e falei: Deus, o Senhor é o dono de todas as portas. Se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor vai abrir a porta. E eu lembro que era período que eu ia completar aniversário. E Deus, ele me deu 2 empregos bem próximos da data do meu aniversário, que eu pedi para Deus, foi bem íntimo, né? Que seria realmente um presente de Deus. E Deus, ele me atendeu. Então, às vezes, a gente esquece que a primeira alternativa tem que ser Deus, depois as outras pessoas. Ser sincero com Deus. E é interessante que nessa intimidade, ele realiza as coisas justamente para poder você compreender que ninguém sabia. Que era só Exatamente. você e ele que sabia dentro daquele compartilhado ali, naquele quarto ali. Isso é que é maravilhoso, né? Que quando a gente coloca a fé nele, nesse sofrimento que a gente passa e quando ele responde, é maravilhoso, né? Essa É experiência. bênção de E Deus. saber que ele está vivo, né? Com certeza. Muito vivo. Mais uma perguntinha aqui, o pessoal está acompanhando aí. Realmente ele é fiel, Maria José. Vamos lá. A fé é a base da inteligência emocional, Eduardo. Como é que você falaria sobre esse tema? Então, eu vejo que muitas pessoas, tipo, até pessoas que trabalham com coach, né, falam muito sobre inteligência emocional, né? Sim, E eu creio que, assim, que a mente do ser humano, muitas vezes, é levada pelo coração. sim, Porque o coração, ele impulsiona, dentro da medicina, a gente falando isso dentro da medicina, o coração, ele impulsiona o sangue, com oxigênio até o cérebro, e dentro disso daí há processos de estímulo. sim. Então, a gente vê que isso é algo perigoso, e a própria palavra de Deus nos ensina que o coração do homem é enganoso. Ou seja, a gente não pode estar sendo levado, as nossas atitudes não podem ser levadas pelas nossas emoções. Senão, quando o nosso estágio emocional, nosso estágio de espírito, ela tiver abatida, a gente vai ter reações instáveis. Como, por exemplo, se em nenhum momento as minhas emoções estiverem boas, eu vou tomar decisões boas. Mas se eu tiver num momento ruim comigo mesmo, porque isso é natural, entendeu? Então, possivelmente eu vou tomar atitudes que na maioria das vezes vão trazer consequências perigosas, né? Mas quando a gente aprende a colocar nossa fé em Deus, a um Deus que não muda, a um Deus que não tem uma variação de emoções, a gente compreende que as nossas decisões, elas sempre vão estar com base em Deus, e por conta disso, nossas decisões vão ser equilibradas sempre, entendeu? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado por ser dirigido pelo nosso coração, porque as nossas emoções muitas vezes pregam peças sobre nossas vidas, né? Mas Deus não muda, Deus é aquele que sempre está equilibrado emocionalmente para nos ajudar, para nos direcionar aquilo que nós precisamos. Você acabou de falar sobre uma situação de desespero, né, que você estava dentro de uma situação que você precisava de ter uma resposta para um emprego. Então, se você ali naquele momento ali você fosse tomar uma decisão segundo o seu coração estava em crise, ali estava um turbilhão de emoções. Então, você Sim. possivelmente poderia tomar uma decisão errada, e essa decisão errada ia tomar consequências trágicas sobre a sua vida. Mas quando a gente tem fé o bastante de acreditar que, Senhor, toma aqui os meus problemas, me ajuda a dirigir esses problemas, com certeza tudo aquilo que ele vai te direcionar vai ser o melhor sobre a sua vida, né? Então, por isso que eu creio que tem que estar muito equilibrado a fé com as emoções. A gente tem que estar muito ligado com Deus para que a gente não possa tomar decisões erradas, principalmente nesse tempo de hoje, né? A gente vê muitas pessoas
por conta da emoção, por conta de principalmente as notícias ruins que vão acontecendo, pessoas que estão fechando as portas. Então, muitos empresários hoje a gente vai vendo que vai sendo levado pela emoção da situação a tomar decisões erradas. E tomar decisões segundo a fé em Deus é justamente isso, né? É ser equilibrado bastante de receber uma resposta vindo do Pai, acreditar que aquilo é o melhor, pôr em prática e ver futuramente as coisas acontecer sobre nossas vidas, né? Então, isso que eu creio sobre fé e inteligência emocional. É isso mesmo. Gente, eu não tenho nem o que falar aqui, né? Porque realmente ele colocou muito bem essa questão das emoções, né? A gente está vivendo um período muito complicado. As pessoas em casa, em quarentena, muitas pessoas com ansiedade, com a depressão, certo? Ele colocou muito bem. Logo em seguida, tem uma pergunta que eu separei aqui, bem interessante, que vai acabar entrando nesse assunto que ele falou, que é assim: a crise, ela potencializa o que temos de bom ou ruim? Na verdade, Meire, eu creio que a crise ela só mostra um lado que muitas vezes a gente nem sabia que a gente tinha, né? Isso nos dois âmbitos, né? Porque às vezes a crise mostra que nós não somos tão fracos como a gente pensava antes da crise, como Sim. também ela nos mostra que existem coisas em nossas vidas que ainda precisam ser melhoradas. Então, talvez se eu fosse colocar numa frase do que seria essa pergunta que você quer falar, eu diria que a crise é a fonte de revelação de quem nós somos e nós nunca percebemos. Então, isso é a crise. Olha Nos só. faz revelar. Olha só, pessoal, é muito forte isso, tá? Essa partezinha, eu achei essa pergunta assim bem interessante, porque tem dados aí, né, no Brasil inteiro de pessoas que tanto pegaram esse momento da crise e transformaram em algo bom, como também tem o outro lado de pessoas que pegaram esse momento da crise e fizeram coisas erradas, tá? E realmente isso tem um preço muito alto. Isso para o lado ruim, tá? E vamos dar sequência aqui. Como crer sem ver? Você falou um pouquinho lá no início, mas acho que você consegue explanar mais um pouquinho na sua visão de pastor. Então, esse é o desafio, né? A fé é você crer naquilo que você não está vendo, né? Esse é o nosso maior desafio, né? Quando a gente coloca algo na mão de alguém, vamos colocar no posicionamento de um advogado. A gente consegue acompanhar junto a um processo, a gente entra na internet, coloca lá o número do nosso processo, ou o CPF, ou o nosso nome, e a gente consegue acompanhar a evolução desse processo, né? Verdade, é verdade. Então, ainda que a gente ligue para o advogado, a gente pergunte como é que está a situação, mas ainda Consulta, tem, né? a gente tem possibilidades de consultas, né? E a fé não. A fé é você entregar o controle da sua vida e crer que Deus está no controle. Eu sempre gosto de usar uma analogia de que muitas vezes a gente vive a nossa vida com um volante da nossa vida em nossas mãos. E Sim. o que Deus quer, por conta disso, porque a gente vai para onde a gente quiser, a gente dirige para onde a gente quiser, o que Deus quer não é simplesmente que a gente vá para o lado. Porque não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar dirigindo com alguém que, tipo, fica com medo da sua direção ou se intromete muito e aí acaba que você perdendo a paciência quando você que está dirigindo. Então, muitas vezes Deus não quer nem que a gente vá do lado, porque às vezes a gente, num processo de medo, sem saber aquilo que vai acontecer, vai acabar que meio que prejudicando o processo. Então, muitas vezes Deus pede para a gente ir lá no banco de trás, para só simplesmente confiar naquele que está dirigindo, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa descansar, colocando a direção, o volante de nossas vidas na mão do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ainda que nesse exato momento tudo talvez saiu do controle de nossas mãos, mas Ele ainda continua no nosso controle, no controle de tudo. Então, é ter certeza que Ele ainda está trabalhando nas nossas vidas, mesmo sem a gente ver, mas Ele continua trabalhando em todo o processo ao nosso favor. E existe um texto que me traz muito conforto, né, quando eu falo sobre
descansar, como quando eu falo sobre confiar, que Isaías capítulo 49, versículo 13 e 16, que ele diz assim: Cantem, ó Senhor, ó céus, alegre-se, ó terra, irrompam em cânticos, ó montes, pois o Senhor consolou o seu povo e terá compaixão e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. E aí ele fala: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu nunca me esqueceria de vocês. E ele finaliza assim, dizendo assim: vejam, eu escrevi o seu nome na palma de minhas mãos. Então, isso é uma palavra muito forte, porque eu acho que a gente veio agora de um dia maravilhoso, né, que é o Dia das Mães, que às vezes a gente que é pai, a gente se sente um pouco enciumado, né, porque os filhos sempre tendem a optar pelas mães, né, porque a mãe é aquele carinho, aquele desde o início, aquele afeto, e os filhos, eles tendem, mesmo quando eles crescem, eles tendem a ficar realmente, se sentirem protegidos por conta da mãe. E aí, aqui essa situação era o povo reclamando que Deus tinha abandonado eles, na concepção deles. Que Deus não estava vendo todo o sofrimento que aquele povo estava passando. E Deus se levanta e diz assim: acaso uma mãe que está amamentando pode se esquecer do seu filho? E ele fala assim: todavia, se essa mãe se esquecer, que eu acho muito difícil, É eu muito nunca me difícil. esquecerei de vocês. É E aí ele verdade. termina dizendo assim: vejam, eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Para quem tem problema de esquecer as coisas, né? Eu uso muito isso. Eu tenho, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, mas eu tenho algo escrito aqui porque eu tenho essa dificuldade de na hora de lembrar de algumas coisas. É algo natural. Quem me conhece sabe que eu troco o nome de filho, que às vezes eu esqueço no meu dia a dia, eu tenho que colocar as coisas anotadas, pedir para minha esposa me orientar. Semana passada eu perdi uma consulta médica e essa é a minha vida. Mas Deus aqui, ele chega e diz assim: olha só, eu tenho o nome de cada um de vocês escrito na palma da minha mão. Então, embora qualquer que seja a situação que a gente possa pensar em esquecimento, sempre Deus tem uma solução. Eu nunca me esqueço de você. Então, pode alguém não se sentir amparado num Deus que chega pra gente e dá essa declaração de amor? Porque às vezes no maior momento de crise emocional que a gente vive, o que, é que a gente pensa? Deus me abandonou. Deus não está vendo para mim. Deus não está olhando para a minha É situação. verdade. Deus simplesmente esqueceu de mim. Só que essa palavra é uma palavra para você que está nos vendo hoje aqui. Deus nunca vai te esquecer. Deus nunca vai esquecer daquilo que Ele tem sobre a sua vida, ainda que você acha que tudo foi perdido do controle, mas Ele está no controle de tudo. A gente cria uma expectativa de um Deus que está com as mãos na cabeça, assim, segurando o cabelo, dizendo: meu Deus, o que vai acontecer com o mundo? Eu perdi as rédeas do mundo, mas não é isso. Deus está no controle de tudo, Deus está no É controle dessa verdade. pandemia. Como é que Deus pode, a gente numa irracionalidade, em 10% que a gente utiliza do cérebro, que a gente só utiliza isso daí, como a gente pode compreender que mesmo diante de tantas pessoas morrendo, tantas de crise e mais crise no mercado financeiro, pessoas morrendo de fome, como a gente pode compreender que Deus está no controle? Deus está no controle de tudo. E Ele tem um propósito sobre tudo isso daí. Pode ter certeza nisso. Realmente tem um momento, né, onde a fé ela é testada, né? Mas isso vai passar e tenho eu certeza que daqui a algum tempo nós estaremos falando sobre esse período que passou e que Amém. a gente realmente aprendeu muitas coisas. E tem duas perguntas que eu separei aqui, bem interessante, tá? Para as pessoas que estão vendo essa live, para as pessoas que vão ver esta live, tá? Eu converso com muitas pessoas, né? E realmente, pessoas também não cristãs, e elas dizem: Mari, realmente ser cristão é loucura. Você acreditar em um Deus que você não vê, em um Deus que não é palpável, mas em um Deus que você está sentado, reunido com um ou dois, ou você está reunido sozinho, você chama por ele, realmente ele se faz presente, você consegue sentir a presença de Deus. Como é que isso é possível?
tá? E ele é um Deus muito educado, né? Que ele só entra se você permitir. Vamos lá para outra perguntinha. De que maneira, Pastor Eduardo, a gente pode estar despertando a fé? Para as pessoas que realmente não sabem como está despertando a fé, como é que elas podem estar fazendo isso? Como despertar a fé? Então, a fé é algo natural, né? Não é algo que. A fé é algo natural, mas é algo que a gente pode exercitar também, né? Só Exato. que grande parte das vezes o exercício da fé vem de acordo de algo sobrenatural, né? São situações que acontecem sobre nossas vidas que daí é despertada a fé. E, infelizmente, a gente vê que a maioria das vezes que a nossa fé é despertada é quando nós passamos por momentos como esse de aflição. Porque eu creio que quando os nossos pilares, porque o que é um pilar? É tudo aquilo que a gente fundamenta a nossa vida, né? É a base da casa, é a base do edifício. Eu sempre falo que, quando eu falo sobre fé, como eu falo sobre casa, eu sempre falo que as construtoras ou um pedreiro, ele gasta mais tempo com seu alicerce do que levantando a alvenaria da casa, né? Porque ele sabe que aquilo dali é o que vai ser importante para a casa ficar de pé, a estrutura ficar de pé, ainda que seja pesada, a estrutura bem feita de base, ela fique de pé. Só que eu vejo que muitas pessoas, elas têm construído os seus pilares, ou seja, a segurança da sua vida em coisas, em pessoas, nos seus próprios preceitos, né? E eu creio que quando essas coisas são derrubadas, quando não tem mais emprego, quando a poupança já não tem mais dinheiro, quando as pessoas que sempre são nos solistas a nos ajudar nos momentos de crise, quando tudo isso se acabar e não nos restar nada, a gente lembra que tem um Deus que nunca nos abandona, que sempre está disponível a nos ajudar. Aí eu faço a pergunta, será que seria esse o plano de Deus? Que a gente passasse por sofrimento para a gente compreender que Ele tem que ser o pilar sobre nossas vidas? Não. O desejo de Deus nunca foi esse. O desejo de Deus sempre foi que a gente pudesse colocar sempre a nossa esperança a Ele. Toda a nossa vida para Ele, nas mãos dEle. Sem a gente ter que passar por tempestades. Porque existe uma palavra que está em Salmos, que geralmente a gente coloca essa palavra sempre aberta na nossa casa, no nosso dia a dia, e parece que como se fosse um mantra, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando a Sim. gente fala sobre esse texto, a gente não compreende do significado sobre esse texto, né? Ele não está falando sobre simplesmente que tudo aquilo que eu pedi, ele vai me dar, é o Deus que mima a gente. Deus até é um Deus que mima de vez em quando, mas não é aquele que eu peço e tudo vai receber, não é por isso, né? Mas ele nos ensina que ele sempre vai nos guardar, ele sempre vai gerar provisões em nossas vidas ao ponto de a gente não se desesperar. Porque ele é o bom pastor, como esse próprio texto ele fala. E qual é o significado de ser um pastor? O pastor é aquele que leva suas ovelhas para pastos bons. Mas o que é preciso? Não sei se você já viu um videozinho que rola na internet de que algumas pessoas começam a chamar algumas ovelhas assoviando, falando, e as ovelhas nem se mexem, não faz nada. E aí chega o pastor, na figura realmente do pastor mesmo, eu acho que foi no Chile esse vídeo que foi feito, e ele começa a chamar as ovelhas. Ele dá um assovio e começa a chamar as ovelhas se viram na hora e começam a correr em busca dele. E essa é a figura do pastor. E Exato. essa é a figura que nós, como ovelhas, temos que ser. A figura de alguém que escuta a voz do pastor. Só que o grande problema é esse, que a gente não escuta a voz desse pastor, porque constantemente ele fala conosco. Porque com certeza, mesmo diante de tudo isso daí, ele já falou conosco. Só que a gente nunca deu ouvidos. De que forma ele fala? Com um folheto, que aquela irmãzinha com cabelão, de saia grande, nos deu. Eu achei lindo. Eu estava semana passada, estava no Jacintinho, até ali na casa perto da casa da Andressa, que está conosco aqui online aqui, e passou duas meninas.
e ela me deu uma cartinha. Com os coraçõezinhos, né? Achei até estranho, né, na hora, né? Porque quando a gente recebe isso, a gente acha até que é uma cantada, né? E eu abri a cartinha, e quando eu abri a cartinha, ela dizia, era mais ou menos assim, não lembro qual era o texto, né? Mas dizendo assim, que Deus te ama. Então, assim, constantemente Deus fala conosco, Deus usa as pessoas para se manifestar, porque Deus é um Deus multiforme. Às vezes Deus fala conosco através do louvor. Mesmo quem não é cristão, possivelmente pode escutar alguns louvores. E quantas vezes Deus não fala conosco com os louvores? Ou até mesmo diante de uma live como essa. Às vezes a gente, sem querer, a gente bota lá com uma curiosidade, começa a ouvir ali, e Deus vai falando conosco. Então, Deus sempre, esse bom pastor sempre está falando conosco. Mas, infelizmente, o nosso problema é que a gente está tapando os ouvidos para ouvir a voz desse Deus. E o problema é que a gente tem tapado o ouvido para a voz desse Deus que tem planos maravilhosos sobre nossas vidas. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim, uma promessa sobre nossas vidas, só que é uma promessa que muitas vezes a gente não recebe porque a gente tapa os ouvidos. E ele diz assim, olho não viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa é a promessa sobre nossas vidas. Só que a gente não presta atenção para essas promessas. A gente não presta atenção para a voz de Deus. Por quê? Porque a gente está tão ficcionado a fazer a nossa vontade, a viver nossa vida, nosso corre-corre, que a gente não dá valor para esses recadinhos, para essa voz de Deus que na simplicidade de uma pessoa, na simplicidade de um louvor, ou simplesmente de uma live se manifesta. Porque Deus é um Deus multiforme. Então a gente é que tem que estar ligado para aquilo que Deus está falando no nosso dia a dia, né? A Andresa aí tá lembrando, né, que na cartinha ela tinha assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela lembrou muito bem o que tinha na cartinha. Então é isso, Deus está se manifestando. Conheçam a verdade que pode te libertar nesse momento de prisão que a gente está, não só de isolamento social, mas até mesmo de uma depressão, de uma ansiedade muito grande. E essa liberdade que quer nos libertar. A liberdade que quer nos libertar de um vício, de um álcool, um vício de uma cocaína, e sempre está batendo na nossa porta. Então são essas coisas que Deus se manifesta, só que a gente não quer ouvir. Esse é o nosso problema. Então, é necessário a gente passar por provações? Não. Mas, infelizmente, são nas provações que os nossos pilares, que os nossos alicerces são quebrados para que ele se manifeste. Qual tem que ser o verdadeiro alicerce que nós deveremos construir a nossa casa? Palavra maravilhosa. Vamos para mais uma perguntinha. Nós estamos vivendo, né, em um período onde nós não frequentamos mais a igreja, né, e a Bíblia fala da importância de estar congregando. A Amélia Guimarães até falou numa live no Instagram dela que em Pernambuco estão querendo tirar as lives das igrejas, não quer que as igrejas façam lives através do YouTube. Certo? Eu até pesquisei no Google para saber se realmente tinha algo do tipo, eu não achei. Eu não sei qual foi a fonte de pesquisa dela, mas abriu parênteses, né? E ela falou, né, sobre essas pessoas que buscam ela na madrugada, buscam os pastores na madrugada, com crises de ansiedade, preocupadas, ociosas com o tempo, não sabem o que fazer no tempo, nesse tempo que está em casa, né? E a perguntinha é a seguinte, esse período onde as pessoas não vão mais à igreja, né, que realmente no decreto não pode ir à igreja, mas os cultos estão acontecendo nas lives. O que é que você diz para as pessoas? Porque com certeza tem pessoas que não estão se adaptando a esse tipo de rotina, tá? Ligar a televisão e assistir o culto na TV. Algumas pessoas já estão se adaptando, né, graças a Deus, devido à tecnologia, que isso tem facilitado muito. Se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos aqui, tá? Então, o que é que você diz sobre esse tema de realmente levar a igreja para dentro de casa, levar a igreja para o seu lar? Primeiro, você falou sobre ansiedade, né? Filipenses Isso. capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu comecei essa live dizendo, Deus tem resposta
para tudo aquilo que nós precisamos e para tudo aquilo que nós estamos sofrendo. Filipenses 4, versículos 6 e 7, Deus diz assim: não vivam ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam por tudo aquilo que Ele já tem feito sobre a sua vida de vocês. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha, um consultório psicológico aqui, a palavra de Deus está nos revelando, né? Eu vejo que hoje o grande problema de a gente ficar em casa isolado socialmente é a ansiedade. A gente é muito ativo, a gente quer fazer as coisas e hoje a gente está sendo obrigado a ser preso, né, dentro da própria casa. E isso para aquelas pessoas que já tinham problema de ansiedade, potencializou mais ainda, né, esse é o problema, né? E para aquelas que, mesmo aquelas que nunca vivenciaram isso daí, a gente vê que, por conta de algumas atitudes que a gente vai vendo na internet, algumas postagens, a gente vai vendo que isso também tem alcançado essas pessoas, né? E Deus tem uma palavra aqui, né? Que a gente, em vez de a gente ficar ansioso pelas coisas que irão acontecer, em vez disso, a gente orasse para Deus, pedindo tudo aquilo que a gente precisa e já agradecendo pelo aquilo que Ele já fez sobre nossas vidas. Porque assim a gente vai experimentar uma paz que excede todo entendimento. E quem não quer ter paz nesse momento de guerra? Mas o grande problema sempre somos nós, sabe por quê? Porque nós fazemos sempre as piores escolhas. Porque num momento de crise, num momento de dificuldade que a gente está passando, e a gente compreende que Deus é o único que tem essa paz que excede todo o entendimento, essa coisa magnífica, que se a gente beber dessa paz, a gente vai realmente ter um momento de alegria mesmo em meio a essas tristezas. Mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo uso de muitas coisas. As pessoas têm bebido mais, as pessoas têm procurado algumas lives que se remetem ao passado, que se remetem até a uma depressão mais ainda, entendeu? Enquanto isso, a igreja que tem se preocupado de todas as formas de oferecer aos seus fiéis, né, ainda uma palavra de esperança em meio a essa crise toda, a gente vai ver que, olha, agora mesmo, por exemplo, nós temos 8 pessoas ativas aqui, 8 pessoas que estão interessadas, mesmo no momento de crise, de receber uma palavra de ânimo. Mas aonde estão as outras pessoas? É verdade. Porque quando a gente vai ver, a maior... Não estou dizendo que isso é pecado, minha gente, não estou dizendo isso. E eu sou um amante de filmes. Na época antes da pandemia, toda semana eu ia para o cinema, pelo menos uma vez por semana, para assistir um filme. Deus falava comigo também, era uma coisa muito louca e era um momento meu também de relaxar mentalmente. Sim, né, do estresse da semana. Porque a vida de um pastor não é fácil, não. Tem que ter. Mas a gente precisa saber dosar o nosso tempo. E esse é o nosso problema. Porque a gente pode dormir, a gente pode assistir filmes na Netflix, pode maratonar, mas a gente precisa ter um tempo com Deus também, porque a nossa espiritualidade nesse momento de crise é essencial. Só que o grande problema é que a gente dorme muito, que a gente vive nossa vida maratonando e quando chega no momento que a gente poderia estar ali prestando um culto para Deus e recebendo uma palavra de Deus também, a gente pega o nosso dedo e coloca numa live de um artista, uma coisa que não vai agregar nada sobre nossas vidas, pelo contrário, só vai nos remeter a um passado onde só vai nos trazer tristeza. Então, o grande desafio de nós, igrejas, é mostrar que a igreja não é o templo físico, até porque a nossa própria igreja mesmo, a nossa própria congregação ainda não tem esse templo físico, né? Está buscando ainda esse templo físico, mas isso sempre foi muito evidente nesses 4 anos de igreja, e sempre preguei isso, né? A igreja somos nós fazendo a diferença, buscando ao Senhor. Então, a gente precisa compreender e buscar também ao Senhor nesse tempo, buscar em oração, buscar em leitura da palavra. Eu, por exemplo, quando começou essa época de pandemia, eu comecei a ler a Bíblia novamente.
né? Já estou já terminando o Novo Testamento todinho. Então são oportunidades que a gente tem, já que a gente tem mais tempo livre, de também de buscar o Senhor. Porque Exatamente. creia, e continuo dizendo, que tudo isso tem um propósito. E esse propósito não é simplesmente para a gente descansar e a gente ficar assistindo Netflix, essas coisas. Isso a gente Sim, pode fazer. Mas o propósito maior dessa pandemia é a gente se aproximar mais de Deus e compreender que Ele é um Deus amoroso, que Ele quer cuidar de nossas vidas, que Ele quer curar as nossas feridas, que Ele quer curar a nossa ansiedade, a nossa depressão e dar um estágio melhor de vida sobre nossas vidas. Só que a gente precisa buscá-lo. Ele está acessível. é Ele verdade. não é aquele Deus do Antigo Testamento que precisava de um sacerdote, que precisava de alguém de intermediar. Não. Ele é um Deus acessível, onde ele abriu as portas para que você possa entrar no Santo dos Santos e estar com ele na presença dele. Só que a gente precisa querer. E é isso que falta sobre nossas vidas nesse tempo de isolamento. Da gente querer, da gente despertar esse interesse de procurar. Porque o que a gente não vai, o que a gente não vai ter desculpa é, a gente tem a igreja do manto, a gente tem a igreja que a gente diz que é mais fria, a gente tem uma infinidade de igrejas, entendeu? O que é mais importante é a gente procurar a palavra que é pregada de forma genuína. Mas uma infinidade de igrejas vai ter acessível quando você colocar no Instagram ou no YouTube. Agora, tudo isso vai partir de nós, né? Nós, como ovelhas, de querer ouvir a voz do pastor. O pastor está querendo. O pastor que eu falo, o Jesus, o bom pastor. Esse pastor aqui é falho, ele comete falhas, mas o bom pastor, ele tem uma palavra de vida sobre nossas vidas e quer nos conduzir para pastos verdejantes. Só que a gente está sem querer ouvir a voz do pastor, entendeu? Então, esse é o nosso desafio. Nós agora como pastores aqui físicos, de fazer com que a igreja ela se desperte. A gente tem investido muito, eu digo isso pela minha igreja mesmo, tem investido muito em infraestrutura para poder cada vez mais melhorar as lives, para poder chegar com qualidade à casa dos fiéis, né, para que isso não seja uma desculpa de um áudio ou de uma imagem, Sim, seja uma desculpa de a pessoa não querer buscar ao Senhor, né? Então é isso que é o nosso maior desafio como igreja, são esses dois, né? O lado tecnológico e fazer com que os fiéis eles se despertam que isso é importante e que isso é o maior motivo da gente estar isolado socialmente hoje, né? Que a gente possa realmente se voltar ao Senhor. Você falou uma coisa que eu particularmente é complexo de me compreender, né? Vai passar logo, tudo isso vai passar, mas eu creio que isso só vai passar, isso só vai mudar quando a gente mudar, é verdade. porque numa prova natural. A gente só Sim, passa de ano quando a gente aprende. E isso aprende. é a É nossa verdade. prova que a gente está vivendo. A gente só vai passar de ano, só vai passar as coisas quando a gente mudar. Então, meu desafio para você que está assistindo essa live é que não olhe para o lado nem olhe para o olho, olhe para você. É Deus tratando a sua vida, querendo que você mude para que tudo isso que gira em torno do seu redor possa mudar também. Então, seja a mudança que você quer sobre esse mundo. É interessante ele falar, ele falou sobre tempo, né? Tempo é um problema da humanidade, tá? Realmente nós estávamos muito acelerados e fomos forçados a parar, né? E nós sabemos que o dia ele tem 24 horas. E nessas 24 horas, às vezes a gente não dedica nem 5 minutinhos a estar lendo a Bíblia. E eu costumo dizer que a Bíblia ela é um manual de instrução do ser humano. Tudo que a gente imaginar está lá dentro da Bíblia. Tem um versículo, alguma coisa. E esse período de quarentena, né? O Eduardo ele aproveitou para estar aí atualizando a leitura da Bíblia. Hoje a gente sabe que existem aplicativos, né? Que você baixa e que lá tem estudos também nos aplicativos. E você pode também estar recebendo as mensagens diárias, né? Versículos bíblicos. E muitas das vezes já aconteceu de estar passando por algum problema, às vezes na correria dentro de casa, porque é um desafio para mim, que sou mãe, que sou empreendedora, que cuido de marido, que cuido de tudo. E Deus, ele falar comigo através desse versículo, que seria um recadinho, como ele falou, né? Um recadinho e realmente aquele versículozinho cair como uma luva. E realmente eu ver que Deus, ele está ali, estou aqui, minha filha, estou cuidando. De alguma forma, Deus falar.
E eu falei dessa questão de trazer o culto para dentro de casa. Geralmente a gente vai para a igreja, né? A gente já está bem acelerado, a gente vai para a igreja e escuta a palavra, e esse novo momento faz com que você sente no sofá da sua casa, com a sua família, você ligue a TV e você realmente leve a presença de Deus para dentro da sua casa. E ali a atmosfera do seu lar ela é mudada. Não sei se todos aqui têm o hábito de fazer culto em casa, tá? Mas se não, essa foi uma forma também, se você analisar, de Deus estar entrando dentro da sua casa, né? De ter Isso. esse momento reservado para ele. E teve até uma pessoa bem conhecida que eu achei interessante. Ela disse: olha, hoje é Santa Ceia e eu vou me arrumar toda. E realmente ela se arrumou como realmente fosse a igreja. Glória a E Deus. fez a mesa, né? Tudo direitinho. E eu achei aquilo super interessante. E cantaram um hino, e filmaram, e transmitiram essa mensagem. Eu achei isso fantástico. Realmente a gente tirar esse momento bom, né? Pegar esse tempo para estar aí realmente mergulhando na palavra de Deus, conversando, fazendo devocional, tendo esse momento íntimo. E fale mais um pouquinho sobre a igreja dentro do nosso lar. Então, a Paty está falando aí algo interessante, né? Dizendo assim Uhum. que Deus proporcionou uma igreja em cada casa, né? E realmente essa Boa. foi a ação de Deus, né? A gente está com pouco tempo aqui, eu acho que 10 minutos só. Eu Pronto. queria compartilhar só um versículo, né? Um versículo não, Sim. são 4 versículos dentro daquilo que a gente já abordou aqui, né? Certo. Mateus 7, versículo 24 ao 27, ele fala sobre duas casas. Alguém que ouviu as minhas palavras, né, as palavras de Deus, e praticou, né, e foi sábio o bastante de construir uma casa sobre uma rocha, né? Ou seja, sobre algo firme. E a palavra fala que vieram a tempestade, vieram as inundações, o vento, castigaram a casa, mas essa casa não caiu, continuou firme. E ele fala que existe outro tipo de pessoa, aquela que ouviu as palavras, só que não a praticou. Ou seja, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro, né? E ele compara com uma pessoa tola, que construiu a sua casa, em vez de um alicerce, ele construiu a casa sobre areia. Ou seja, mais rápido, né? Porque construir sobre areia sem ter alicerce é mais rápido. A casa fica Verdade. aparentemente bonita. Só que ele fala que quando vieram as chuvas, as inundações, as tempestades, a casa caiu. E ele finaliza assim: e grande foi a queda. Então a gente vê aqui dois tipos de pessoas. As duas ouviram a palavra, só que uma foi sábia e praticou essa palavra na vida dela, né? Ela fez com que Jesus ela fosse o alicerce da casa dela. Mas por conta disso, não foi privado de tempestades. A gente acha que o evangelho é assim: abra a porta da sua casa para Jesus e os seus problemas vão ser acabados, né? Como se fosse um Não, passe de não, mágica. não, não é E não é assim. assim. Vamos Não. passar por tempestades, vamos passar por Sim, coronavírus, infelizmente, por muitas coisas. Só que o grande boom dessa mensagem é que Deus dá a garantia que Ele vai estar conosco. Ele vai estar exatamente. firmando, a gente não vai ser abalado por conta disso, né? A gente vai estar firme. Só que no outro lado, aquele que escutou a palavra e não a praticou, ou seja, construiu toda a sua casa em cima das coisas, quando veio a tempestade, quando veio o vento, a casa caiu. E é o que a gente tem visto, né? Pessoas que têm se desesperado porque construíram toda a sua vida em cima das coisas, em cima das pessoas. E quando tudo isso caiu, se viram desesperadas, né? E quando a gente vai ver no contexto dessa mensagem, Jesus ele estava ensinando no Mateus capítulo 6, ensinando o Pai Nosso. Uma das maiores virtudes do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Senhor, nós dependemos todos os dias, o nosso pão de cada dia vem do céu. Então, é uma série de ensinos sobre dependência. O Senhor fala também sobre ansiedade, em Mateus 6. Ele fala sobre os lírios do campo, como eles são maravilhosos, mas eles não se vestem. Ele fala sobre os passarinhos, que eles não trabalham, mas são alimentados. E ele faz uma comparação, que os passarinhos eles não são alimentados, eles são alimentados, mas não trabalham. Vocês não valem mais do que passarinhos? Ele fala sobre os lírios do campo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. E ele finaliza assim:
será que vocês não são mais importantes do que essas coisas que eu falei? E eu não tenho cuidado de vocês? Então não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, contudo, coloquem tudo no altar. Lançando sobre Então, ele. isso, exatamente. Então, assim, antes de Deus falar sobre a casa, ele ensina justamente sobre isso. Olha, veja a maneira que vocês estão vivendo a vida de vocês. Não vivam a vida de vocês em cima daquilo que vocês têm, em cima das suas conquistas. Mas vivam, o pilar da casa de vocês sejam o Senhor. Porque a tempestade vai cair na sua casa também. Mas o único diferencial é que ela não vai cair. Porque eu sou o alicerce da sua casa. Então, a palavra que eu tenho sobre todos nós, espectadores hoje, é que torne o Senhor o alicerce da sua casa. Porque mesmo que venham tempestades maiores do que essa pandemia, você não vai se desesperar, você não vai cometer um suicídio, você não vai tomar atitudes precipitadas, porque o Senhor é o alicerce da sua casa. Você vai ter a quem recorrer, você vai chegar como a Meire falou e dizer assim, olha, Senhor, o que é que eu faço nesse momento? E Ele vai te responder, porque a palavra fala, aquele que pede, recebe, e o que busca, acha. E aquele que bate na porta, vê ela se abrir. Então, tudo isso foram ensinos posterior a esse ensino que Jesus estava ensinando aqui. Porque esse era o alicerce. Essa era a base que Jesus estava querendo fundamentar nos seus discípulos. E essa base que o Senhor está querendo fundamentar sobre nossas vidas, né? Uma base que não é apalpável, como a gente remetendo ao início, né? Uma base que não está nas coisas que se vê, mas nas coisas espirituais. E que muitas vezes é loucura para o homem natural. Mas aquele que discerne o homem espiritual, ele compreende essas coisas. Então, possamos cada vez mais aumentar nossa espiritualidade e compreender que Deus é um Deus vivo e que está no seu lado agora, nesse exato momento, querendo transformar a sua história, mesmo diante das suas perdas, das suas decepções, mesmo diante de viver uma vida toda fundamentada sobre coisas, sobre pessoas, mas é um Deus que quando a gente se arrepende, ele fala que ele joga no mar do esquecimento. E quando a gente joga no mar alguma coisa, o mar leva a gente... quantas vezes eu perdi óculos? Eu fui dar um mergulho e o óculos que foi... Até hoje nunca vi esse óculos. E essa certeza que o Senhor nos dá, que as coisas que foram para trás, as coisas do passado, ele joga no mar do esquecimento e eis que tudo se faz novo. Então, nós temos uma nova oportunidade. Uma oportunidade de fazer tudo novo. Uma oportunidade de viver uma vida diferente. É isso que Deus quer sobre tudo isso. Mas essa oportunidade é lançada sobre a sua vida. Se você ouvir a palavra de Deus e querer obedecer, pondo em prática, você vai comer o melhor da terra. Amém? Amém, pessoal. A gente vai encerrar aqui essa live, tá? Mais ou menos 1 hora a gente já está aqui, né? A gente fez esse bate-papo. Faltam 4 minutos, eu acho. Compartilhe essa live, tá? Com o seu amigo. Compartilhe essa mensagem maravilhosa, tá? Crendo realmente que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, tá? Teve uma irmã aqui, ela falou, é muito difícil ver o sofrimento de outras pessoas. Realmente nem todos têm uma casa confortável, nem todos estão com o armário cheio, né? Então, nesse momento, se você puder ajudar, se eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Eu acho que esse é o nosso papel como igreja, tá? A gente olhar para o todo, não olhar só para si. Realmente, eu vi no Facebook essa semana eu vi um rapaz, ele dizendo que estava precisando de fraldas, precisando de comida, e realmente ele dava o endereço da casa dele, e automaticamente várias pessoas falaram nos comentários onde é o seu endereço, onde eu vou levar, e realmente todo mundo sentindo a dor dele, né? Você ter empatia pelo outro, você realmente olhar com os olhos do outro, ver pelas lentes dele, né? Não é um momento fácil, mas é um momento que Deus ele está usando, né, para nos melhorar, nos moldar, forjar o nosso caráter. E você quer deixar mais alguma palavra, Eduardo, para a gente Não, encerrar? usando as suas palavras, né, que a gente possa começar a ver as coisas também pelo lado bom também. Porque você falou, foi ótimo. Diante de tantas notícias ruins, a gente tem visto que ainda existem pessoas boas.
É Ainda a verdade. gente vê que existe ainda pessoas que se deixam ser instrumentos de Deus. É Quem sabe verdade. você que está aqui nessa live também não pode ser um instrumento de Deus. Em vez de reclamar, em vez de falar tantas coisas, em vez de se deixar ser abatido por essas notícias, seja você um instrumento de Deus. Não espere que as outras pessoas façam aquilo que Deus colocou nas suas mãos para poder fazer. Então essa é a palavra que eu deixo para você. E eu quero também deixar aberto aqui, nesses últimos minutinhos aqui, se alguém tem algum motivo de oração, para poder a gente estar orando pela sua vida. Quero fazer um jabá também aqui, que todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem um devocional muito gostoso. São 6 minutos mais ou menos, que é uma palavra bem mastigada para você entender, juntamente com o louvor. E esse devocional a gente disponibiliza por volta das 11 horas, mais ou menos, que eu vi que é um horário que geralmente o pessoal tem acordado, lá no YouTube, Igreja Batista Gênesis Praia. Então lá já tem já uns 9 devocionais daquilo que já fizemos. E todos os dias a gente faz esse devocional. E esse devocional surgiu justamente da necessidade de alguns amigos que estavam clamando, amigos esses que não eram nem cristãos, mas que estavam clamando por uma palavra de esperança, né? Então, esse devocional surgiu justamente por conta disso. Então, que você que ainda não conhece esses devocionais, você possa entrar no YouTube e tem lá, a Igreja Batista Gênesis Praia, na parte de devocionais, na playlist, vai ter lá. Então, que você seja contemplado também pela glória de Deus, né? A gente tem aqui alguns pedidos de oração Uhum. pelos doentes, profissionais da saúde. Mais alguém tem algum motivo de oração para poder a gente estar finalizando nossa live? Pela família da Andresa, que ainda está passando por essa crise, né? Creio que a parte da saúde, né? Esperar mais alguém se manifestar para poder a gente estar orando para finalizar essa live. Amém? Então vamos orar. Vamos orar, e mesmo aqueles que a gente não citou, mas pela fé, a gente falou hoje pela fé. Creio que quando você dobra o seu joelho, mesmo que não precise dobrar o seu joelho, mas Por quando a toda a gente se nação. conecta com Deus, Ele vai escutar, Ele vai operar milagres sobre as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, você que está aí do outro lado da tela, e vamos apresentar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, hoje falamos sobre fé, Pai. Fé é algo que para muitos é irracional, mas de fato é irracional, Pai. Porque nós estamos crendo num Deus que, ainda que para muitos é um Deus que ninguém pode ver, mas é um Deus vivo que ainda continua operando milagres, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, a nossa fé é o bastante para crer que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Mesmo a gente vendo o mundo desmoronar, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Nós cremos que o Senhor tem um propósito em meio a essa tempestade que nós estamos passando diante dessa pandemia, Pai. Faz a Tua vontade ser manifesta sobre nossas vidas, Pai. Muda nossas vidas